Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando, porque Ele é a força da nossa vida. Bondoso e eterno Jesus, querido Pai Celestial, o Senhor que é o Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo que neles sobreexiste. Mais uma vez nós aproximamos do Teu trono de graça, Senhor, com o objetivo de ser ajudados em tempo oportuno. Ajuda-nos, Pai Celestial, nesse momento. Nós contamos com a Tua presença e com a Tua ajuda ao decorrer dessa manhã, assim como tem nos ajudado ao decorrer das noites e dos dias, e assim como tem livrado a nós, Senhor, de todo mal desses dias e das noites, assim continue nos ajudando ao decorrer desses dias e dessa era que ainda temos, Pai, desse período de era. Estamos no fim dos dias, no fim dos tempos, no fim da era em que vivemos, mas ajuda nós até chegarmos, Senhor. Nós sabemos, nós damos conta que o Senhor, que em nós começou a boa obra, o Senhor aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós, te agradecemos ricamente, pedimos, rogamos a tua presença e a unção dos céus para descer e nos ajudar, para que podemos ter e sentir uma atmosfera santa e celestial. Ajuda nossos irmãos e irmãs, Pai Celestial, por todas as localidades, Senhor, ali o povoado de Pé de Serra e em outros lugares onde estão reunidos todos os teus filhos, no alcance da internet, todos sejam ajudados nesse momento, Senhor, porque é para a Tua glória que nós reunimos, Pai, e para isso te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém, Jesus. Vitória Deus já deu a mim, eu sei. Deus já deu a vitória a você? Deus já nos deu vitória, graças a Deus. A vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora ele diz: se eu andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus já deu a mim, eu sei. Você pode falar nessa manhã, você pela internet aí pode falar nessa manhã, porque só de ter uma noite, poderia sentar, Deus abençoe a todos, só de ter uma noite com saúde, com um bom descanso, com paz, já é muita coisa. Então você pode dizer que Deus já lhe deu uma grande vitória ao decorrer da noite, e Deus já te deu uma grande vitória a chegar até aqui, e Ele vai continuar com você ao decorrer desse dia e ao decorrer de todo esse trajetório da sua vida. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus ricamente por estar aqui vivo de pé e com o objetivo de adorar a Deus. É muito bom, isso é importante para nós. Agradecemos ao pastor bem-vindo, por a confiança de nos ceder o seu púlpito
para que podemos falar para uma gente tão delicada, tão bem criada, né? Somos filhos bem criados. Existem aqueles filhos mal criados. A gente vê coisas aí na rua e a gente às vezes ouve coisinhas pela internet ali, pelo YouTube e tantas coisas, né? E misericórdia, isso é de um filho mal criado. Mas graças a Deus que Deus é um pai especial e maravilhoso, e Ele sabe como criar a nós, soube como criar, e nos cuidados de quem os filhos estão, eles vai criando com aquela origem. Então o pai é bem criado, os filhos é bem criado. Vocês são os filhos bem criados. O Pai Celestial, Ele criou vocês bem criados. Mas para a sequência desta criação, Ele mesmo escolheu uns para que a sequência da obra continuasse. A obra, né? Tudo para a obra do ministério. E então Ele escalou cada um em seus próprios lugares. E então esses que Ele escalou, então dá sequência daquilo que Jesus fez aqui na terra. É a sequência. Então os filhos é bem criado, porque tem pais bem criados. O pastor é um pai, o pastor é um conselheiro, um pastor é o meu filho, conversando mais um rapaz, na empresa onde trabalha. Aí ele falando assim, ele falou, e seu pai? Ele falou, meu pai é um pastor. Ele falou assim, seu pai é um psicólogo. Ele disse, por quê? Não, meu pai, ele é até um homem analfabeto. Ele falou assim, mas todo pastor é um psicólogo. Então ele trabalha dentro dessa área, sem às vezes ele saber. Como o apóstolo Paulo, ele trabalhava na área de ciência e tantas outras, e ele falou assim, eu não sabia que eu estava trabalhando nisso, que eu estava fazendo isso. Então é assim que Deus trabalha com nós, né? Graças a Deus, eu quero dizer para vocês que nós não temos, às vezes, nada novo para trazer para vocês. Para começar, nós não viemos com esse objetivo de pregar. Mas pela humildade do pastor Bem-vindo, ele cede esse período para nós, quando passamos por aqui. Então, mas não é a nossa intenção, nós não viemos direto para isso. Ele às vezes coloca a gente em aperto, né? Porque a gente não está nessa programação, a gente vem para passar e ouvir ele pregar, a gente ouvir uma mensagem, porque é muito melhor ouvir do que expressar. Mas ele, por gentileza, ele pega a gente, coloca aqui, e se Deus nos ajudar, então tudo ficará mais fácil. E então nós esperamos totalmente de Deus. Se Deus mover, se Deus nos ajudar, então ficará tudo bom. Nós estamos familiarizados, né, com os fatores, os acontecimentos do dia, e já vimos ali, ele não vai para Goiânia essa semana, por o porquê é importante dele ficar. Falei, por certo, cabe o senhor ficar mesmo. Mas graças a Deus, tudo está indo bem, tudo irá bem. Nós tivemos a nossa Santa Ceia na sexta-feira, porque nós viria para cá ontem, e então, quando eu saí do escritório, então estava um papelzinho, ali a irmã Sara Couto, pede oração. E então, a gente não sabendo o porquê, o que do pedido da oração. Então, aí a gente começa a orar e desce um sentimento, e aquele sentimento vai transbordando e vai ajudando ao que está necessitado. E no encontro aqui, quando chegamos ao encontro aqui, ali no colégio,
Então levaram, parece que o meu colchão lá para cima. E então eu subi lá em cima, se eu não me engano, foi diretamente para buscar o colchão. E quando eu subi ali, a irmã Sara, ela estava sentada em uma poltrona assim, bem recostada, bem tranquila mesmo. E me veio um sentimento, aquele sentimento, e eu fui diretamente até a irmã Sara, pedi licença a ela, e coloquei as mãos na barriga dela, peguei assim e orei por ela. Eu não sabia nada do que estava acontecendo. E a gente às vezes é levado a uma coisa, porque que intimidade levar a gente para fazer uma coisa dessa, né? Com a esposa de alguém que a gente é nosso amigo, mas, né? Então, não pedi permissão ao esposo, nem nada, não pai, nem nada, nem sabendo nada, de nada. Mas algo me veio, aquele sentimento me impulsou até ali. E depois eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. E graças a Deus, quando veio, depois no outro dia a minha menina explicou para mim o que realmente era. E eu falei, Deus está no comando de tudo, vai ficar tudo bem. E nós confiarmos, se nós confiar inteiramente em Deus, então tudo funciona da forma que Deus quer, porque nada pega Deus de surpresa, irmãos. Deus já sabia tudo isso aí. E Deus faz, às vezes as pessoas se preocupam, porque Deus tem que fazer coisas assim. Mas Deus teve que deixar a gente se perder, se embaraçar no mundo, para mostrar que Ele tem um atributo de Salvador. Deus teve que permitir que o Adão e Eva se enrolassem todo lá no jardim do Éden, para Ele manifestar os seus atributos de Salvador. Então Ele tem que permitir que venham enfermidades, para que Ele se manifeste o seu atributo de curador. E assim vai surgindo coisas, e algo vai surgindo, e Deus vai mostrando os seus atributos em nós. E o apóstolo Paulo, ele deixou registrado com muita propriedade. E ele disse que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então, quando acontecer essas coisas em sua vida, alguma coisinha acontecer, não se desespere. Uma coisa entregue a Deus, falem para Deus, porque Ele já está sabendo, e diz assim, graças a Deus, seja feita, Senhor Jesus, a sua vontade, assim na terra como nos céus. Se é uma oração, ou se é uma parte que nós não podemos deixar de colocar nas nossas orações, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra e como nos céus. E dá graça por tudo, porque Ele sabe de tudo. Nós vamos ler as Escrituras no livro do apóstolo São Pedro, segunda epístola do apóstolo São Pedro, em seu capítulo 1, começando aqui com o versículo 1. Está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Veja bem qual o conteúdo disso aí. Fé aos que conosco alcançaram fé igualmente, veja, preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua
glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vos também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Amém. Podeis assentar, e Deus continue abençoando a leitura da sua santa palavra. Então nós podemos, sem enfatizar texto, mas nós podemos pegar o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui e ver um pouquinho sobre fé. Mas o apóstolo Pedro está dizendo assim: fé igualmente preciosas. Essa fé que é igualmente preciosa, ela é uma só fé, a que é igualmente preciosa. Então, aonde nós chegamos e que essa fé igualmente preciosa estiver em ação, ela é a mesma. Não pode mudar, não pode dar um som incerto, porque ela é fé igualmente preciosa. E o apóstolo Pedro está dizendo assim: a vocês, irmãos, a vós que alcançaram fé, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então, os apóstolos, eles traziam para o povo uma fé igualmente a deles, porque aquele que diz que está nele deve andar como? Vocês se lembram? João disse assim, João disse: filhinhos, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Veja, andar como ele andou, expressar como ele expressou. Veja, fazer como ele fez. Mas nós não podemos fazer como ele fez. Podemos, nós podemos fazer como ele fez. Jesus disse: vós fará obras maiores do que esta. Eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que esta, vão ter mais tempo. E graças a Deus, Deus tem nos dado essa fé igualmente preciosa ao dos apóstolos, para ficar centralizados na palavra de Deus. Olha, quando ocorrer qualquer coisa, nós temos que recorrer a Deus imediatamente. Ele é o nosso curador, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E então, a quem é que nós vamos recorrer? É a Ele. O filhinho já sabe, quando quer alguma coisinha, fica por ali. Eles não vão diretamente ao papai. Às vezes quem vai dar é o papai. Às vezes o dinheiro vai vir diretamente do papai, mas eles recorrem à mamãe logo.
Primeiro a mamãe, eles querem uma extensão. O primeiro a mamãe fale com o papai. Lá em casa, os de lá era assim: manhã, por que eu não fale com o pai de vocês? Fale com o pai de vocês. Mas eles queriam primeiro falar com a mãe falar um pouquinho para mim. E aí voltava: oi, por que não fala comigo? Já falei com a manhã. Então tá certo. Então, mas nós não temos a manhã. Nós não somos romanos. Os romanos têm a manhã, mas nós não temos a manhã. Nós temos o papai. E então nós recorremos ao papai do céu e ele nos dá essa fé igualmente preciosa. Agora veja bem que o apóstolo Pedro está falando aqui no seu parágrafo 23 da mensagem: para quem iremos nós? Olha, veja bem, para quem iremos nós? A coisa está difícil, aqui está difícil. Está difícil para permanecer sendo cristãos? Está difícil. Mas e para quem iremos nós? Lá fora está mais difícil ainda. Porque nós viemos de lá. Quando nós viemos de lá, aqui, eu vi há 30 e poucos anos atrás, e o senhor, né, é muito bonito, eu vi o senhor contando sua história, contou a sua história ali, que história maravilhosa, que história bonita, e cada um de nós tem uma história daquela para contar. Se nós pudéssemos ouvir de cada um 10 minutos da sua história, contaria um pouquinho, não chegava nem... É tão bonito contar a sua história. Como foi que você chegou aqui? Por isso tem aquele hino, irmão. Então, como foi que você chegou aqui quando chegamos lá do outro lado? Então, foi a graça de Jesus Cristo que nos trouxe até aqui. Nós vamos falar. Porque lá do outro lado tem ruas de ouro, cidade de ouro, ruas de ouro. João viu ela descendo, a santa cidade descendo. João viu o tamanho quadrado dela, a altura e profundidade dela. E ele viu e disse: eu vi, quer dizer, não é conte, mas eu vi a nova cidade descendo do céu, como uma esposa ataviada a um marido. E aquela cidade lá não tem habitantes. Veja os arquitetos, né, o arquiteto que projetou ela, os construtores que construíram, não está ocupando, ela está lá vazia, e ela está nos esperando lá. E Jesus falou assim lá em São João 14, mesmo que a coisa é difícil aqui, mesmo que vão ter lutas e dificuldades, momentos bons e ruins, animadores e desanimadouros, mas tenha bom ânimo, não endureçais os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu for, naqueles dias ele podia falar se eu for, mas nós sabemos que hoje não é dura, se ele for. Mas e se ele não for? Não. Ele disse: se eu for, que ele estava naquela adaptação, dizendo: eu vim do Pai, e vim a esse mundo, e agora eu deixo o mundo e volto para o meu Pai. Mas estava na adaptação. E logo aconteceu. E então, ele preparou esse lugar, ele dizia: se eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vocês também. Então, vai ser maravilhoso. Espere mais um pouquinho que a luta vai passar. Veja, as dificuldades vai passar, as ameaças do mundo vai passar, as enfermidades vai passar, que ali não vai ter mais enfermidade. Você pode entrevistar a irmã Open. Pode entrevistar a irmã Open nas horas dessas. Irmã Open, como é? A senhora não subiu até lá na sétima, mas na sexta, da onde a senhora está aí? Como foi? Quando o seu esposo chegou aí, como que a senhora se sentiu aí?
E ela fala assim, oh, aqui é tão maravilhoso. E ela disse, Bill, você prega muito sobre isso, você não tem nem a mínima ideia do que é isso. Nem a mínima ideia do que é essa dimensão aqui. Você tem tanto falado sobre essa dimensão, mas você não tem nem a mínima ideia do que é. O apóstolo Paulo diz que é aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, não desceu ao entendimento do coração humano. É a coisa que Deus tem preparado para nós. Então vale a pena todo investimento. Qualquer investimento que você fizer aqui em prol da causa para Jesus, não te traz arrependimento, porque do outro lado lá, você sabe qual vai ser a nossa revolta? É dizer assim, ô Senhor, eu podia ter feito mais. Eu tinha condição de fazer mais e eu não fiz. Eu não fiz, que eu tinha condição de fazer muito mais. A nossa revolta. Nós podemos fazer mais, mas nós às vezes não fazemos. Então, lá é melhor. Do outro lado, tudo vai ser diferente. E graças a Deus, porque divisão entre os crentes, do outro lado não tem. Tá vendo? Não vai ter divisão, não vai ter diferença. Nós pensamos lá, a minha esposa pensou lá, se o Gabriel não estivesse trabalhando, a gente ia bolar algum jeito aí, a gente ia lá fazer uma visita à irmã, e ficaria lá, e no dia que vocês vissem, voltaria, nós ficávamos por lá. Falei, mas é trabalho demais, ó. Tantos dias, você trabalha demais. Mas o Gabriel está trabalhando, que é o nosso motorista. Então, não é possível. Mas quando estivermos lá, que pensar um pensamento desse, já estaremos juntos. Vai ser bom demais, ó. Eu falo lá para o povinho que fica lá na minha responsabilidade, eu falo assim, gente, eu gosto muito de estar com vocês, gosto de comer junto com vocês, gosto de compartilhar, brincar, conversar. E então, veja como que é no encontro, que maravilha foi, que companheirismo maravilhoso nós tivemos há poucos dias. Pode alguns ter voltado insatisfeitos, mas eu voltei falando assim, sabe qual a resposta? Como foi o encontro? Foi uma maravilha. A resposta é como foi o encontro? Foi uma bênção. Fomos abençoados, fomos ajudados, é uma maravilha. Então, é isso aí, que é a nossa resposta, mas veja bem, você sabe, as pessoas hoje são bastante como eram naquele dia. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo. Isso é o mundo. Agora, no meio da nossa gente, não tem muita gente assim? Tem, ué, caminhando sem saber para onde está indo. Mas desde quando Jesus nos chamou e tomamos essa decisão e botamos o pé na estrada, é só avante, meu irmão, não tem regresso, voltar não. Era difícil para os israelitas lá, mas Deus é sábio em todas as coisas. Eles já tinham passado para ir sair fora do Mar Vermelho, mas Deus disse, ô Moisés, sabe o que acontece? Fale com o povo que volta e se ajunta lá perto de Pieirote, lá em Bezofon, e que acampe ali, porque eu vou montar o meu acampamento ali também. E que eles acampem ali e fiquem dando, quer dizer assim, pensa como o nosso Deus é. Se acampa ali porque o faraó vai endurecer o coração, vem atrás de vocês, e ele olha ali, e ele vê que vocês estão ilhados, e eles vão cá ali, que vão, se eles já não estão crendo em mim, aí que não vão crer mesmo. E então ali é onde eu vou ser engrandecido, exaltado,
em Israel. Então Deus sabia, então está ali. Mas quando a hora ficou difícil e que eles não sabiam daquilo ali, o que é que Deus fez? O anjo de Deus que ia diante deles, a coluna de fogo que ia diante deles, voltaram, que estava lá na frente, voltaram e ficaram atrás deles, entre o campo de Israel e o campo de Faraó. Então, veja bem que quando a coisa parecer difícil aí fora para você, quando a situação parecer de fora ou difícil, você pensa assim, diz assim: eu sei que entre mim e esse problema está Deus. Entre mim e essa situação, Deus está bem aqui no meio. Veja, entre qualquer situação, Deus está no meio. E Deus tomou o comando. E agora, o que faz? O que fazer? Sempre Deus está nos dando uma luz. O que fazer? E Deus dá uma luz. Entre em oração, faz assim, entre em jejum, entre em oração, entre em leitura, leia. E logo vem o resgate. Não, Moisés. Por que, Moisés? Moisés, diz o povo que marche, Moisés. Agora, Deus estava ali para abrir o caminho para eles ir para frente, mas e para voltar para trás, tinha qual mensageiro que tinha? Quem se prontificou para voltar? A coisa ficou difícil lá na frente, e o que aconteceu? A fé deles acabou, e nós temos que voltar para o Egito, que estamos com saudade das nossas panelas de carne, e nossas pratadas de carne com alho, a cebola, aquelas coisas. E aí? Mas e quem vai abrir, e quem nos leva ao Egito? O Datã, o Coré, o Abirão disse: nós, eu estou aqui pronto, eu vou levar vocês de volta. Mas e quem vai abrir o mar? Quem vai abrir o mar para você voltar? Não tinha, porque Deus estava com Moisés. Deus não trabalha em 2, 3 grupos. Deus não trabalha assim divididos, não. Deus trabalha em uma só linha, em uma só de acordo. A fé que nós lemos, fé igualmente preciosa, ele disse: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então, uma fé puxa para cá, a outra fé, outra, mas eu também tenho fé, mas vai para cá, outra não é fé, vai para cá. O que é isso, hein? E mais na hora de somar essas contas, se estamos armando a conta errada, na hora da soma da conta, vai dar exatamente igual? Não dá. E se a conta bater exata na soma, mas na hora da prova não dá, não bate. Que é isso, hein? Veja. E parece não se importar, andar para qualquer lado. E parece não se importar, simplesmente à vontade, para ir aonde quer que queira, e com pessoas que vivem em busca de prazer. Não, aqui no mensagem faz, mas ali sai. Então ali fala da minha língua. Então, nós que temos fé igualmente preciosa, nós falamos a mesma língua. A mesma língua, Veja, nós falamos a mesma língua, o nosso linguajar tem que ser o mesmo. Você vê que quando os israelitas estavam fazendo guerra lá, se eu não me engano, com os sírios, e então mataram uma boa parte, se espalharam, e agora? Pronto, os outros que fugiram vão fazer o seguinte: vão marcar um acampamento lá naquele vale e tal, porque eles vão descer para beber água, e vamos montar ali um acampamento, e quando estiverem voltando, o povo se espalhou, nós vamos identificar pelo linguajar, o sotaque de cada um. O nosso povo fala chibolete.
Então nós vamos pressionar eles aí. De que tribo é tu? É ti. De onde tu vem? De que nação você? Não, eu sou israelita. Então, fala chibolete aí. Cibolete. Pode matar. Esse não é dos nossos. Pode matar. Então, falar a mesma língua, porque que é a mesma mensagem, é a mesma crença. Aí, um fala de um jeito, outro fala de outro. E aí fica difícil para nós. É mais ou menos como era quando ele deixou Deus no jardim do Éden. Como Adão. Quando Adão deixou Deus no jardim do Éden. E Deus procurando, Deus sabia onde Adão estava, não sabia? Mas Deus procurando e dizendo: Adão, Adão, aonde está? Oh, Senhor, ouvi a tua voz zoar no jardim, escondi-me, porque eu estava nu. E por que nós não podemos apresentar a Deus, dentro da coisa correta? Estamos despidos de alguma coisa? Desprovidos de alguma coisa? Veja, foi deixado para trás suas próprias decisões. Ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que seja, como loucos por prazer. Que é isso aí? Então nós vamos só terminando aqui mais com essa mensagem. Tem mais outro um pouquinho, né? Creio que vamos ser objetivos. O parágrafo 14 da mensagem: creio de coração. Veja, é maravilhoso. Cada um texto dessas mensagens é maravilhoso. Creio de coração. Que tem muita forma de crença, muita forma de fé. Creio de coração. Bem, parece então, pensando nessas coisas, que poderia haver um lugar através da leitura da palavra, pela fé, que iria além das concepções intelectuais do coração. Jesus disse: se tu disser no teu coração, veja, é um propósito que você está propondo no seu coração. Se você disser no seu coração, agora ficamos todos frustrados em nossas mentes. Nós saímos e dizemos: eu vi aquilo ser feito, sim, e o profeta de reticência, e de uma vez em quando isso simplesmente salta, pula e assim por diante. Mas parece que isso não pode se mover corretamente. Aquela coisa que parece que, mas não decola. Veja bem, alguma coisa. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. Não podemos misturar a nossa fé. É uma só fé. Você vê que é fé de todo jeito, né? Toda forma de fé, mas o profeta de Deus falou para nós que a fé perfeita nem mesmo precisa de que nós botamos copinho de água e que impomos as mãos, e que a fé perfeita mesmo, às vezes nós estamos falando e nem mesmo direcionando a mensagem ou algo em torno da cura e as pessoas é curada. A fé perfeita move isso aí. Lá nós temos testemunho assim, de que não era nem um culto de oração e nem falamos, e a pessoa se deu conta de que naquele dia, no dia tal, assim, eu fui curado de tal e tal. Então, por quê? Deus se encarrega dessa coisa e vocês não vieram para aqui em vão.
Nós não estamos aqui em vão, nem brincando de crente, de cristãos. Estamos aqui por brincadeira, não estamos aqui levando a coisa a sério, sabendo que nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Veja, então, mas quando misturamos o intelectual com o espiritual, o intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra, e qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus não pensa em nada intelectual, amém? Mas ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. Veja, às vezes você faz uma coisa bem intencionado, dirigido pelo Espírito de Deus, e depois alguém não entendeu bem, e aí, mas por que não era assim? Por que não fez assim? Por que tinha que fazer assim? Ué, na hora eu fui dirigido por Deus a fazer assim. Veja, Deus te direcionou, irmão, a fazer assim, a agir assim, né? A direção de Deus é uma coisa, você está pensando uma coisa assim, entra lá no seu quarto, começa a falar com Deus, daí a pouco Deus diz, faça assim. E é Deus, vai. É Deus falou com você lá no seu quartinho. Agora, aquela coisa que Deus te fala lá, quando você chega na presença de Deus e vai ouvir de Deus a mensagem, e o seu pastor falar, você vai ver que aquela coisa está de acordo, encaixou, aquela coisa, mas aquela coisa que pensou e saiu para o outro lado, não é muito Deus. Veja, e o Espírito é dirigido pelo Espírito de Deus. Esse homem, essa mulher, moço, rapaz, eu estou colocando assim, que é dirigido pelo Espírito de Deus, o profeta volta e diz assim, ele é mal compreendido. Veja, é mal compreendido, nós somos mal compreendidos pelo mundo hoje, mas e que tem a ver, uai? O que tem a ver? O mundo não nos entende, mas está bom demais, uai. Nós também não estamos entendendo o mundo. Então ele é mal compreendido, o povo diz, como poderia ser isso? Como poderia ser isso? Não era para ser assim. Como poderia ser isso? Agora veja uma coisa, a mensagem, coisas que hão de ser, parágrafo 25. O profeta diz assim, o seu nascimento foi planejado antecipadamente. Veja aí, se nós voltássemos mais atrás, ele vai falar sobre o seu nascimento cristão, foi planejado por Deus, pré-planejado por Deus, antes da fundação do mundo. Deus já sabia. E agora ele diz, se o seu nascimento foi planejado antecipadamente, eu penso que você crê desta maneira. Você crê assim? Aleluia. Creio que você crê desta maneira. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento? Não. Não, tudo foi planejado antecipadamente. Tudo. Você não está aqui por acaso. Cada um de vocês aqui, na posição que vocês estão aqui, sentadinho nesses lugares que vocês gostam de sentar, até isso foi planejado por Deus. Veja, Deus que planejou, que sabia de tudo, que planejou esse lugar aqui. Veja, assim como ele foi preparar um lugar lá em cima. Então ele preparou um lugar aqui também, aqui também embaixo. Se nós olharmos
Se nós olharmos aquela mensagem, fui para lembrar e não lembrei agora, né? Então, Micaías, o profeta. Então, o profeta diz assim, que tudo que está acontecendo aqui embaixo, quando algo está acontecendo aqui embaixo, tem algo acontecendo ali em cima também. Porque ele diz que quando estava os anjos, Deus, estava trabalhando com Acabe, e o profeta Isaías tinha falado que Acabe tinha morrer nos campos lá, e que os cães lamberiam o sangue da descendência de Acabe, Jezabel e assim por diante. Então ia chegar o tempo daquela palavra se cumprir. E Deus queria cumprir aquela palavra, mas estava procurando. Veja bem que Deus sabe de tudo, mas Deus trabalha com os seus seres também, ué. Lá ele tem os anjos para sentar juntos, para conversar as coisas. E lá teve uma reunião, e naquela reunião estavam todos os anjos. O irmão Brana disse que os anjos, que Deus falava assim, ó, tem que cumprir a palavra com Acabe. Mas será que Deus não já sabia como fazer? Sabia, mas Deus queria a opinião de cada um. E aí um anjo chegava e falava assim, eu acho que desta forma, assim, vai dar certo e Acabe vai entrar na emboscada. E aí Deus falava, não, aí não funciona. Deus sabe quando a coisa vai funcionar. Nós estamos em um pensamento, nós estamos falando uma coisa, querendo comprar aquilo, querendo resolver isso. Deus sabe se aquela coisa vai funcionar. Por isso é que nós precisamos orar. Deus ajuda a nossas coisas, mas o Senhor quer que nós fazemos isso? Isso está no teu agrado? Isso está em tua vontade? E como que é? O Senhor deixa eu fazer? Eu posso fazer? Eu devo fazer? É bom nós falarmos com Deus. Porque Ele vai dar a vontade perfeita, Ele vai falar a realidade. E então ele diz assim, não, isso não funciona, assim não funciona. E chegava outro anjo e conversava assim, e falava, não funciona. E todos os anjos falaram, e Deus falou, não, assim não vai funcionar. Aí, daí a pouco, aparece um espírito lá, eu conseguirei. Quê? Quer dizer, se esses aqui não dá, mas como? Com o quê? Quer dizer, porque eu não estou vendo nada em ti para isso. Com o quê? Você vai descer lá e fazer com que Acabe, desce, entra na emboscada e cumpre a palavra e morre lá, à toa lá nos campos? Disse eu. Como? Com o quê? Eu descerei lá. E eu serei um espírito de mentira na boca de cada um deles. Deus. Pronto, pode ir. Com isso tu consegue mesmo. Você já pensou? Então, tem muitas coisas que o espírito de mentira está descendo, e na hora da confusão, e a gente fica ali, e aquele espírito de mentira desce ali, e aí fala, e foi Deus que me mandou. Porque você vai lá e vai olhar na escritura também, e você vai ver que aqueles profetas de Baal disseram assim, ó, Deus me mandou falar com Acabe, vai Acabe, nós vamos conseguir, até com esse chifre você vai combater, e vai dar tudo certo, nós vamos e vamos vencer. Discernimento de sabedoria de Deus, o Espírito de Deus. E aí, Acabe disse, mas não tem outro aqui? Tem o Micaías. Ah, não, vamos ouvir mais outro. Micaías chega e diz assim, quer subir, sobe. Agora, uma coisa eu vou te falar. Eu vejo Israel lá nas montanhas, dispersos, como ovelha que não tem pastor. Espalhado, o povo lá atua lá. Ele tomou um tapão por causa daquela coisa. Mas e quem foi? Qual foi o Espírito de Deus que falou com nós? O Espírito de Deus já falou com nós aqui e agora falou contigo lá. Quer dizer, não falou igual que eles tinham falado, mas só Micaías estava falando, estava com a fé igualmente preciosa. Só ele.
E os mais não estavam, olha. Estava com um espírito, mas era um espírito de mentira. Veja, João diz assim, filhinhos, veja, examine os espíritos, porque vê que nem é todo o espírito que é de Deus. Vê como que é? Agora, estamos já finalizando com esse parágrafo, mas veja assim. Veja-se, tudo planejado antecipadamente por Deus antes da fundação do mundo. É aqui mesmo. Antes da fundação do mundo, que você crê? Veja, Deus infinito sabe, para ser infinito, ele tinha que conhecer conhecer cada mosca. Ele, para ser infinito, ele tinha que conhecer cada mosca que havia de existir na terra, e quantas vezes elas piscariam os seus olhos. Veja, antes da fundação do mundo, ele tinha que conhecer cada mosca, saber quantas vezes ela piscaria o seu olho. Isso é infinito. Vê você, veja esta reticência, nós, nessa pequena, nossa pequena mentes, não pode compreender o que infinito significa. O Deus é infinito, ele sabia de todas as coisas. O Deus é infinito. Ele sabia de todas as coisas. Portanto, não há nada fora do lugar. Amém. Graças a Deus, nada fora do lugar. Está vendo, pastor? Bem-vindo. Tudo no lugar. Cada um em seu próprio lugar. Cada um tem que fazer o seu próprio serviço, seu próprio trabalho da forma que Deus projetou. Então, tudo está em ordem, né? Mas o irmão é mais que, espere em Deus. Ele está no lugar dele. Está fazendo o lugar para o que Deus mandou ele fazer. Agora, graças a Deus que nós estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer. Também. E estamos com a fé igualmente preciosa. Então, veja que isso é maravilhoso para nós, quando nós vemos que as nossas fé está igual. Veja bem que o apóstolo Pedro conviveu com o Senhor Jesus Cristo. Comeu com ele e orou com ele. Foi tanta coisa maravilhosa que ele presenciou. Já o apóstolo Paulo não presenciou essas coisas. Em vez de estar fazendo o que Pedro fez, estava fazendo o contrário. Mas era um predestinado, eleito desde a fundação do mundo. E quando ele chegou à convenção dele, quando ele chegou a crer, ele disse, eu não fui em Jerusalém a chegar e conversar e procurar como que seguir com Pedro e aos demais apóstolos. Mas depois de tantos tempos que eu estava e tal, quando nós se encontramos em Jerusalém, eu e Pedro, uma coisa é que nós estava unidos, mão a mão na obra, com a mesma doutrina, com a mesma fé, do mesmo jeito que como o apóstolo tinha batizado, o apóstolo Pedro também tinha batizado. Então eles estavam unidos no mesmo espírito, na mesma fé, a fé era igualmente preciosa. Então a fé igualmente preciosa, quando coloca na balança, não fica assim não, ó. Não, colocou um aqui, a outra aqui,
Veja, a fé é igualmente preciosa. Chegou de uma vez, ela pode fazer assim, mas depois, ó, a fé é igualmente preciosa nivela, fica igual. Não fica um assim, outra assim. Se nós estamos no mesmo Espírito, se o Espírito de Deus está em nós, e nós estamos no mesmo Espírito, não tem um assim e outro assim, um maior, um menor, um alto, um grande, um pequeno. Não, todos em Espírito no mesmo nível, no mesmo calibre. Aí a fé é igualmente preciosa. Deus os abençoe e até nos vermos, nos encontrarmos outra vez. Ore pela nossa viagem e que à tarde estaremos dando a sequência daqui para Goiânia. Se Deus assim nos permitir, estaremos voltando no domingo próximo. Que Deus continue abençoando a todos. Bondoso e eterno Jesus, neste momento eu te agradeço pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Senhor Jesus, aquilo que foi o homem tentando expressar a si próprio, o Senhor não coloque, Senhor, em ordem. Mas aquilo que veio do Senhor, do teu servo profeta, e tudo que veio de ti, que possa descer aos corações de cada um dos nossos irmãos aqui presente, e por qualquer localidade, Senhor, onde estão assistindo pela internet. Deus os abençoe a todos, Deus dê graça a todos, que Deus fortalece a todos, e ajuda a nós, Senhor, pois precisamos, Senhor, da tua graça. Pedimos mais uma vez em favor da irmã Sara Couto, Senhor. Continue ajudando ela, dando saúde, Senhor, na alma, no espírito e no físico também. O seu nenenzinho também, Senhor, a sua irmãzinha também, a irmã do nenenzinho também, Senhor. O casal em si, o esposo também, Senhor. Continue. E que todos nós, Pai Santo, compartilhamos, Senhor, com as bênçãos que o Senhor tem trazido para eles, com a saúde que o Senhor tem trazido para ela. Nós o alegramos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é a força da nossa vida. É em teu nome, é para a tua glória que nós te agradecemos. Amém, Jesus. Deus os abençoe. Muito bem, irmãos, mensagem maravilhosa, né? Deus continue abençoando o pastor Manuel Vieira, seu ministério, sua família, a sua família. Ele já fez oração final de encerramento. Eu tenho apenas 3 destaques que eu peguei aqui da mensagem que ele pregou nesta manhã. Notei 3 destaques. O primeiro, ele diz assim: devemos falar a mesma língua, seguir na mesma direção. Isso é importante, né? Falar a mesma língua e seguir na mesma direção. Então, se somos guiados, continuando aqui, devemos falar a mesma língua, seguir na mesma direção. Se somos guiados pelo mesmo Espírito Santo, Ele nos mantém junto até o fim. Segundo destaque que eu peguei foi esse: devemos pedir a Deus discernimento para discernir cada espírito. Apenas Micaías permaneceu posicionado e Deus falou através dele. Ele não foi levado por aquele espírito de mentira, mas ele teve o assim diz o Senhor, e o povo foi bem sucedido. Deus continue nos abençoando, as igrejas que está conosco através da transmissão e várias famílias. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo
E à noite estaremos aqui reunidos para o culto de ceia. Bom dia com Jesus, graças a Deus. Sempre alguém, que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos os meus bens, um bom amigo meu faltar. Pode meu Pai me abandonar, Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está.